Então, meus amigos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus possam envolver a todos nós. Então, vamos nesse momento, serenando os nossos corações, as nossas mentes, sentando de uma forma confortável. Se você se sentir à vontade, feche os seus olhos. E vamos respirando profunda e calmamente. Vamos nos harmonizando e vamos nos conectando à espiritualidade amiga, responsável pela nossa live dessa noite. Jesus amigo, mais uma vez reunidos em teu nome, rogamos ao teu generoso coração que nos envolva em suas vibrações amorosas, para que possamos assimilar as reflexões aqui contidas, que ao término delas, possamos nos sentir mais tranquilos, mais esclarecidos, compreendendo melhor as nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos irmãos, compreendendo as nossas próprias fragilidades, e assim seguirmos confiantes no caminho que o Mestre veio nos mostrar. Que em teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga que coordena a nossa casa, e sobretudo em nome de Deus, o nosso Pai, iniciamos a nossa live de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, o nosso tema de hoje, ele é pertencente ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E é referente ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O sermão realizado por Jesus no alto de um monte em Cafarnaum, que ficou conhecido como Sermão do Monte ou Sermão das Bem-aventuranças, é a fonte de água viva, onde todos nós podemos saciar a nossa sede. Dentre essas bem-aventuranças, asseverou Jesus, conforme o Evangelho de Mateus: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado quer dizer feliz. E aquele que faz a vontade do nosso Pai é um bem-aventurado. E se já reconhecemos Jesus como o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, para nos servir de guia e modelo, trazendo as diretrizes divinas necessárias para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual, para atingirmos a nossa destinação, que é a perfectibilidade, nós só podemos compreender essas bem-aventuranças como uma promessa para a vida futura, quando já estivermos despojados do corpo físico, sem as limitações da matéria. Segundo o dicionário, a palavra aflição, que vem do latim, ela quer dizer agonia, angústia, pesar, mágoa, sofrimento. E todos nós que estamos encarnados na Terra, que é temporariamente um mundo de expiações e provas, somos comprometidos com a lei divina e passamos pelas nossas aflições. Mas quando Jesus se refere aos aflitos, como bem-aventurados, ele queria dizer que são aqueles que já compreenderam a lei, a justiça de Deus e buscam a reparação dos seus erros. Então, meus amigos, dentro desse capítulo de hoje, nós vamos refletir sobre os itens de 6 a 10, as causas anteriores das aflições. Pois bem, as nossas aflições, elas se originam por duas causas. Uma se encontra no momento atual, na existência atual, que se refere que devido às nossas imprudências, à nossa invigilância, o mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, o egoísmo, nós acabamos infringindo a lei de Deus e criamos as nossas próprias aflições.
E há outras também que, pelo menos na aparência, parecem não ter uma justificativa, que são as doenças incuráveis de nascença, as deformidades físicas, mentais e também situações que fogem do nosso controle, que nós não temos como evitar ou modificar, como a perda de entes queridos, como acidentes sem culpa daqueles que os sofrem e também os flagelos naturais, que são as tempestades, geadas, a os tsunamis, os maremotos, as enchentes, entre tantos, tá? E nós, por mais que não pareça que há a nossa influência e parece nos atingir esses casos como uma fatalidade, vamos analisar essas circunstâncias aflitivas a que elas se referem, tá? Então vamos lá. Nós devemos lembrar que esses casos muitas vezes ocorrem conosco e ao lado há circunstâncias totalmente adversas, por vezes até dentro do próprio lar, onde pessoas parecem ser favorecidas em todos os sentidos. Mas, compreendendo Deus e seus atributos absolutos, nós não podemos negar a sua justiça e a sua bondade. Então, nós não podemos culpar a providência divina pelo que nos ocorre, pelas nossas aflições. A cada um segundo as suas obras. E todo efeito tem uma causa. E se a nossa aflição, ela tem uma causa. E se Deus é justo, essa causa, ela há de ser justa, tá? Então, nós temos que entender que nós não podemos ser punidos pelo mal que nós não fizemos. E também receber pelo bem que nós não merecemos, tá? E nem sempre aquilo que nos propicia essas circunstâncias aflitivas podem estar ligados a consequências de faltas praticadas nessa vida atual, como também nas existências anteriores, né? E a prosperidade que por vezes nós verificamos no homem equivocado, na ignorância do mal, ela é momentânea, pois a justiça de Deus, ela se estende a todos nós. Então, quando as nossas aflições abeirarem do nosso caminho, vamos analisar, vamos puxar lá nos nossos corações, nas nossas mentes, quais são as consequências. As nossas faltas acabaram contribuindo para que possamos, nesse momento, estar passando por esse instante tão delicado? Será que nós não afligimos outras pessoas com os nossos pontos de vista, com as nossas ações, com os nossos atos? Lembrando que o planeta Terra é uma escola abençoada, a que todos nós estamos inseridos. E que, pela misericórdia divina, nós temos a oportunidade de renovação através da reencarnação, onde lá, vivenciando experiências de erros, de acertos, caindo, nos levantando, nós temos a oportunidade de observância dos nossos atos, temos a condição de nos melhorar e conquistar o nosso progresso espiritual. Então, meus amigos, para a gente deixar de uma forma mais clara, vamos ilustrar com um caso que foi narrado pelo espírito Hilário Silva, do livro A Vida Escreve. Esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e a mensagem se intitula O Merecimento. Havia um rapaz de nome Saturnino Pereira, e era ele, espírita, uma pessoa excelente, muito boa, que auxiliava todas as pessoas ao seu redor. Era um bom pai, um bom marido, um bom funcionário no seu trabalho profissional. Era um excelente voluntário na casa espírita a qual ele se afiliava. E houve um momento na vida de Saturnino Pereira que ele, no seu trabalho, sofreu um acidente em uma das máquinas que operava, machucando o seu braço e a sua mão.
Foi então que, nesse momento, ele teve que passar por uma cirurgia restauradora. O cirurgião lhe disse que o braço dele, em pouco tempo, seria reconstruído, reconstituído. Ele poderia utilizar novamente seu braço com todos os movimentos, mas ele perdeu o seu dedo polegar. E foi uma grande comoção, porque todo mundo gostava do Saturnino, todo mundo que eu conhecia eu adorava, ele era uma pessoa excelente. Então as pessoas diziam: como ocorreu algo tão grave com Saturnino? Bem ele, uma pessoa tão boa, que sempre estendia a sua mão para auxiliar a tantos. Se ao lado dele, muitas vezes, mãos criminosas que passam por acidentes até mais graves, não tinha o mesmo final. Pois bem, a tudo isso, a essas declarações amorosas, essas preocupações, Saturnino sempre reagia resignado, agradecia, dizia que era a vontade de Deus, mas lá no fundo ele se sentia triste, desamparado. Foi então que, em uma noite, acompanhado da sua esposa, ele participou de uma reunião íntima realizada na casa espírita a qual ele era voluntário. O dirigente do trabalho espiritual levou a ele as palavras carinhosas, tentando lhe restaurar a alegria, e disse a ele: a justiça de Deus se estende a todos. Foi nesse interim que esse dirigente revelou ao Saturnino que há 80 anos ele, numa outra experiência, na experiência anterior, era um importante fazendeiro, muito poderoso lá no litoral brasileiro. E um funcionário não obedeceu e ele, num momento de ira, pegou o braço do funcionário e, no engenho rústico, enfiou na moenda de cana. Tudo isso passou. O fazendeiro poderoso desencarnou e foi para o plano espiritual. E quando ele lá chegou, ele se sentiu muito culpado, pois na sua memória ele via constantemente o crime que cometera. O sangue misturado ao caldo de cana e os gritos desesperados do jovem rapaz que sofreu a agressão. E ele pediu, ele implorou para retomar a existência terrena na condição humilíssima e que no tempo apropriado ele perderia o braço mais útil, sendo ele arrimo de família. Pois bem, houve o tempo previsto. E o dirigente espiritual disse a Saturnino que, devido o seu trabalho no bem, que iniciou desde o tempo mais tenro, porque logo quando criança, ele já tinha o acesso à doutrina espírita, e isso o auxiliou na realização do bem. Então, ele, com o amor realizado, conseguiu, através desse bem, amenizar a sua prova. Era para ele ter perdido um braço. Ele perdeu apenas um dedo. O resgate dos nossos débitos, ele só ocorre quando, no tempo da colheita certa. E como ele estava lutando, estava se esforçando naquele momento, ele pagara com amor os seus débitos anteriores. Nesse momento, Saturnino continuaria chorando, mas não era mais de tristeza e nem por se sentir desamparado, mas era assim, por alegria, por fé, por esperança, que retomou a Saturnino. Então, meus amigos, lembrando que todos nós, como disse Jesus na passagem de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se hoje somos comprometidos perante a lei, o nosso trabalho realizado
de boa vontade, com bom ânimo, em favor daqueles que amamos, em favor dos mais necessitados, é capaz de amenizar as nossas faltas e nos trazer a verdadeira intensidade desse amor em favor de nós, amenizando as nossas provas, tá? Como nós ouvimos falar aqui na mensagem, os mensageiros de luz, que são encarregados do nosso planejamento reencarnatório, quando nós já temos uma condição de compreensão, nós nos arrependemos, nós temos a condição de auxiliá-los na escolha de nossas provas, na forma de sairmos vitoriosos dela. O que não acontece, o mesmo com aqueles espíritos endurecidos, que ainda buscam, na ignorância do mal, se comprazendo a ele. E dessa forma, para eles são impostas suas provas, tá? Então, quando as nossas provas não precisam ser necessariamente consequência de faltas do passado, por muitas circunstâncias que passamos, são por vezes a nosso pedido. E muitos espíritos que já se esclareceram, que já têm alcançaram um estágio evolutivo, eles podem pedir para retomar como uma missão, para terminar ali o que lhe falta e também realizar o melhor. Por isso que em algumas observações nós vemos aí espíritos de alma elevada, de uma bondade cristalina, que apesar das circunstâncias mais aflitivas e desafiadoras, eles continuam no empenho do amor, da esperança, da coragem, que nós possamos utilizar essa reflexão em nosso favor. Sabemos que nós não somos o resultado de apenas uma experiência, que nós já vivenciamos várias existências e que no momento atual, se por acaso estivermos passando por essas circunstâncias, vamos fortalecer o nosso coração, ter a fé em Deus, a coragem necessária. Por vezes necessitamos do remédio amargo, mas ele nos trará caminho, a cura e com certeza tudo que nós merecemos para sairmos vitoriosos dessa vida. Vamos aproveitar essa oportunidade, meus amigos. Tenham mais fé, coragem, equilíbrio em tudo que nós realizamos e sempre com muito amor, não esquecendo, o amor cobre a multidão de pecados. Feliz